Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, o nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai falar sobre trauma. Essa é uma palavra que a gente até tem, né, um conhecimento popular sobre o que é. Às vezes a gente trata de temas aqui que o pessoal não faz ideia do que se trata. Mas trauma tem um uso corrente, né? As pessoas, mesmo sendo leigas, têm uma ideia do que é. Só que, né, é um assunto bastante complexo, exige uma terapia muito delicada e é bem mais do que aquele significado que a gente que não é da área conhece. A gente vai então esmiuçar um pouquinho falando com a Ediane Ribeiro, que é psicóloga especialista justamente em traumas. Obrigado por ter tirado um tempinho para falar com a gente, Ediane. Eu que agradeço o convite, Luiz, agradeço falar com a sua audiência, é um prazer para mim conversar com você. Ediane, seguindo já até o que eu falei na introdução, né? Trauma não é uma palavra desconhecida. Existe, assim, no vocabulário das pessoas que não são psicólogas ou da área, né? Mas aí eu queria que você começasse dando essa detalhada um pouco mais, né? É parecido com o que é para os especialistas? Tem alguma diferença que você acha interessante a gente falar para fazer aquele estofo, né? Para a gente começar a conversa e a gente saber do que a gente está falando exatamente. Claro, e aí vou começar te dizendo que até entre os especialistas esse conceito de trauma tem se modificado com o tempo, né? O trauma ele não é recente, né? Dentro das escolas clássicas de psicologia, até dos precursores da psiquiatria e da neurologia, né? Como Freud, Janet, eles já falavam em trauma. E o que a gente tem hoje é o avanço desse conceito a partir de áreas mais recentes, como a neurociências, a neurobiologia interpessoal, que estão trazendo muitas contribuições para o estudo do trauma. Então, quando nós pensamos em trauma hoje, a partir dessa lente das escolas mais modernas de trauma, nós pensamos em um evento psicofísico, que inclui o que a grande maioria de nós vai entender como trauma, que você começou perguntando, é parecido com o que as pessoas no cotidiano vão pensar em trauma? Sim e não. Sim, porque o que a maioria de nós vai entender como trauma são as situações impactantes da nossa vida. Aquelas situações que têm uma grande carga emocional, que, em geral, a maioria de nós reconheceria como uma experiência traumática, como, por exemplo, violências, abusos, negligências graves, situações mais dramáticas do ponto de vista emocional. Porém, são o que nós chamamos de eventos de choque, né? São aquelas situações traumáticas que, em geral, a pessoa reconhece e que tem um antes e um depois. A vida mudou depois daquela experiência de trauma. Isso sim são experiências traumáticas, porém há muito mais em trauma do que apenas experiências de traumas de choque, que vão muitas vezes ter um desfecho do transtorno do estresse pós-traumático. Então, o trauma, como nós entendemos hoje, basta que exista uma experiência que foi inesperada para nós, que causou algum tipo de ativação emocional, então lhe provocou medo, raiva, vergonha, culpa, que você tem uma sensação de que você não tem estratégia, saída para lidar com aquilo, e causou alguma sensação de isolamento, nós podemos estar diante de uma experiência traumática. Com essa definição, Luiz, nós pensamos então que o trauma faz parte da vida, porque a todo momento nós vivemos experiências inesperadas que nos desafiam emocionalmente. O que eu gosto sempre de dizer é: o trauma não é o evento em si. Então, essa é a diferença, talvez, que nós precisamos fazer para o público geral. O trauma, então, não é aquela situação desafiadora, e aí vou para os traumas que normalmente são invisibilizados, né, como ruptura de um relacionamento, problemas financeiros, perda de um emprego, desamparo emocional, principalmente vivido na infância, adoecimentos nossos e dos nossos. Todas essas situações desafiadoras que nós passamos pela vida, elas são experiências traumáticas, porém o trauma é o que acontece dentro de nós a partir dessa experiência. Então, o trauma é uma ativação do sistema nervoso que entra numa defesa de sobrevivência e às vezes não retorna para o equilíbrio novamente, para a homeostase, e aí a gente tem mais chances de ter traumatização. Então, passar por experiências traumáticas faz parte da vida, mas nem todos ficamos traumatizados ao passarmos por traumas. Então, acho que essa é uma diferença importante. E por isso também, uma mesma pessoa pode
viver uma mesma experiência traumática e uma ter traumatização e a outra não. Legal, tá perfeito. Tem uma explicação que você dá que eu acho muito clara também, que é aquela coisa de que você permanece um pouco dentro daquele evento que aconteceu e o seu corpo meio preparado para aquela situação aflitiva, né? Ou alguma coisa assim. Queria que você explorasse um pouco mais como é, né, que se diferencia. Então, justamente isso, uma pessoa passou por um evento e conseguiu seguir sua vida mentalmente saudável, né? E uma outra, com uma coisa muito semelhante, né? Um episódio parecido, caracteriza-se como alguém que está com uma traumatização, né? Como que a gente reconhece esses dois estados? O que diferencia o trauma da traumatização é que o trauma é essa experiência interna que nós temos no momento do evento traumático. Então, é o que eu senti naquele momento. A traumatização é quando, no tempo, os sintomas daquela experiência, ou os sinais, ou mesmo os comportamentos que são decorrentes daquela experiência, não se resolvem com o tempo, simplesmente. Eu tenho um professor até que diz uma frase que eu gosto muito, é quando o tempo não cura a ferida, a traumatização, né? Porque o trauma é uma ferida, só que é uma ferida emocional. Então, eu estou diante de uma situação, então vamos pegar um exemplo. Eu entrei em contato com uma situação desafiadora para mim, que me carregou essas emoções de medo, por exemplo, ou de vergonha, ou de alta culpa. O que vai acontecer quando nós entramos em contato com essas experiências é que o primeiro sistema no nosso corpo que vai reagir a isso é o nosso sistema nervoso. Então, ele é o primeiro e é um dos sistemas mais envolvidos no processo da traumatização. Eu entrei em contato com uma experiência que o meu cérebro leu como ameaçadora ou perigosa para mim, ele, antes que eu pense sobre isso, vai disparar alguns alarmes, algumas respostas ao estresse. Essa primeira resposta, que é muito rápida, mediada principalmente por adrenalina e noradrenalina, nos dá uma ativação, que nós vamos chamar de ativação do sistema nervoso simpático. É aquilo que mais comumente nós vamos ouvir falar, entrei na minha defesa de luta ou de fuga, né? As defesas de sobrevivência. Me coloca numa defesa de sobrevivência. Todo o meu corpo se prepara, inclusive fisiologicamente, para que eu possa lidar com aquela situação desafiadora. Só que se o perigo não passa, se o perigo se mantém, e aí se nós pensarmos, por exemplo, nas ameaças cotidianas da vida moderna, elas se mantêm no tempo. Uma preocupação, por exemplo, com desemprego, com questões financeiras, um conflito familiar que se prolonga no tempo. Essa primeira resposta de alerta, ela não é suficiente para sustentar o nosso organismo a responder aquele desafio. E aí entra uma segunda galera, né? O nosso corpo, ele recruta uma segunda galera, que é o nosso sistema endócrino. E aí sim o sistema endócrino vai fazer a segunda reação ao estresse, que é o corpo liberando, em última instância, né, um sistema um pouco mais complexo pelo eixo HPA, mas que não é tanto o nosso foco, a neurofisiologia, mas entra o sistema neuroendócrino, que em última instância libera o cortisol para fazer uma sustentação da resposta ao estresse. Ou seja, aquela situação estressora eu preciso continuar passando por ela, não se resolveu rápido. O perigo e a ameaça não passaram. Até aí o nosso corpo foi preparado de fábrica. Tá tudo normal. Nosso corpo foi preparado para isso, para responder. É esperado que seja assim, né? É esperado que seja assim. Nós fomos preparados para responder às situações desafiadoras. Entrar em contato com algo que é desafiador para nós, carregar uma defesa de sobrevivência que até aí é saudável e depois descarregar. Quer dizer, o corpo voltar para o equilíbrio. Então, o meu sistema nervoso e endócrino retornarem ao equilíbrio, aquela carga emocional, que é uma carga de estresse, que foi recebida, ser descarregada. Porém, às vezes isso não acontece. Se isso acontece, o que é mais provável é que aquele trauma não vire traumatização. É que aquele trauma que foi vivido por aquela pessoa, ela consiga se reestabelecer num período aí de ajustamento, que ela pode até ter algumas reações iniciais, nas semanas que se seguem, mas com o tempo aquele corpo vai voltando para o equilíbrio e não deixa maiores consequências. Porém, se isso não se resolve, se aquele corpo que carregou esse estresse, aquele estresse não é descarregado na mesma proporção, vamos imaginar que fosse uma escala, isso vai deixar um resíduo de estresse no organismo.
Esse resíduo de estresse nos leva para a terceira fase de sustentação do estresse, que pode levar à exaustão do organismo. Essa terceira fase é a que a gente começa a organizar o que nós vamos chamar de traumatização, organizar sintomas que podem perdurar no tempo e podem perdurar pela vida toda. Então, a diferença de quem passa por um trauma e desenvolve traumatização e quem passa por um trauma e não desenvolve traumatização é o retorno desse corpo ao equilíbrio. Nós já sabemos um pouco de alguns aspectos que fazem esse retorno mais facilitado, mas ainda tem muito mistério para a gente. O cérebro ainda é um grande mistério para nós, não é? Mas nós já sabemos que o quão mais familiaridade existe com todos os estímulos sensoriais envolvidos naquela experiência traumática, mais fácil o retorno. Então, vou dar um exemplo bem prático para a galera entender. Se eu estou num carro que capota, um acidente, uma experiência traumática. Digamos que eu nunca capotei um carro, como nunca capotei, ainda bem, e eu estou do lado de uma pessoa que é um piloto de rally, sei lá, de um piloto de Fórmula 1 que está acostumado com isso, a viver esse tipo de experiência. Nossos cérebros vão captar essa experiência de forma diferente. O cheiro do asfalto, do pneu queimado, o barulho do estilhaço, a visão do carro girando, todos esses estímulos sensoriais da experiência traumática vão ser recebidos de forma diferente por mim e por essa outra pessoa que já está acostumado. Então, é como se o cérebro dele tivesse onde colocar esses estímulos e o meu não. Então, a experiência é processada diferente no cérebro dele do que em relação ao meu. Eu tenho mais chance de desenvolver traumatização com o capotamento do carro do que ele. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é o amparo. Trauma é uma experiência de desamparo. Então, nós sabemos que a presença empática de uma outra pessoa te dando amparo durante uma experiência traumática, ela reduz muito a chance de traumatização. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Nós passamos por trauma, grande maioria de nós. Muito difícil chegar à vida adulta sem ter passado por trauma. Isso se tornar traumatização, que é ter sintomas, sinais no tempo que vão perdurar e podem durar, inclusive, uma vida inteira, vai depender de como essa experiência aconteceu e o que aconteceu durante essa experiência. Regiane, você até já deu uma dica, assim, de como se enxerga, né, atualmente o trauma. E eu acho que a maioria das pessoas, quando ouve falar nessa palavra, realmente pensa nesses eventos mais extraordinários, assim, né? Que talvez possa, numa vida, uma pessoa não passar por nenhum dessa magnitude, né? Mas você já deu aí a letra de que, na verdade, não é só isso, né? Não precisa ser um sequestro, um acidente grave, alguma coisa assim, né? Queria explorar um pouco mais essa parte, porque acho que essa ideia mais caricata, né? Não que esteja incorreta, mas é um pouco mais assim, a trauma é uma coisa dessas, e aí depois a pessoa, sei lá, é ativada por algo que lembre aquele evento, né? Uhum. Como você falou que não necessariamente é isso, né? Existem coisas mais da rotina e que aí sim todo mundo vai passar na vida, alguma dessas coisas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, até meio assim com sintomas, né? Porque então se tem coisas que todo mundo vai passar, de alguma forma todo mundo pode ter um potencial de sofrer uma traumatização, mas não daquele jeito mais estereótipo, né? Então como é que pode ser essa pessoa quando é menos evidente? Sim, perfeito. Vou citar uma autora, que é a Francine Shapiro. Ela diz uma frase que eu gosto muito. Ela fala: existe muito mais em trauma do que transtorno do estresse pós-traumático, que é o que a gente pensa quando a gente pensa em trauma. O transtorno do estresse pós-traumático é esse conjunto de sintomas muito claros que a pessoa está em traumatização. Então, ela tem um flashback, se lembra da experiência, tem uma ativação emocional como se estivesse vivendo o trauma naquele momento, né? Tem pesadelos, memórias intrusivas, tem um aumento da ansiedade basal depois do trauma, uma alteração de sono. Então, é um conjunto de sintomas muito específico que nós conseguimos correlacionar com o evento traumático. Né? Então, isso é o transtorno do estresse pós-traumático. Então, um tipo de traumatização que é um desfecho clínico, digamos assim, da traumatização. Porém, como existe muito mais em trauma do que apenas TEPT, do que apenas transtorno do estresse pós-traumático, muitos dos desfechos em trauma, eles acabam sendo não perceptíveis.
né? Hoje nós temos nas pesquisas que apenas 20% das pessoas que passam por traumas, inclusive desses mais graves, de choque, desenvolvem TEPT, mas 50% desenvolvem depressão, por exemplo. Então, os desfechos clínicos, mesmo desse trauma mais claro, são diversos. Os traumas menos óbvios, em geral, são traumas vividos nos primeiros anos de vida. Então, nós temos um período muito sensível à traumatização, que é a nossa infância. Porque durante a nossa infância, nós temos uma estrutura cerebral, um sistema emocional, um processo de estruturação de identidade, de organização da mente que está em formação e que é muito vulnerável às experiências vividas, né? Então, mesmo se a gente for para a coisa mais física, anatômica, que é o cérebro, as mudanças cerebrais no período da infância, em decorrência das experiências, são grandes. Então, a gente já pensa hoje que habilidades como controle de impulsos, regulação emocional, habilidade para construir vínculos, funções executivas como atenção, raciocínio lógico, né, memória de trabalho, que antes nós pensávamos que tinha um componente mais fortemente genético, eles são decorrentes muito fortemente das experiências, principalmente nos primeiros anos de vida. Isso faz com que as experiências traumáticas nessa fase tenham desfechos que nem sempre são percebidos na vida adulta. Isso a gente vai chamar de trauma de desenvolvimento. É um tipo de trauma que não precisa incluir o choque. Não precisa a criança ter passado por uma experiência como uma violência grave, por exemplo. É um tipo de trauma muito precoce e que ele tem a ver com relacionamento entre cuidador e criança. E esse relacionamento, ele é um relacionamento que não necessariamente precisa incluir, como eu disse, violências ou abusos significativos. Então, o que os autores mais modernos de trauma preconizam basta que a criança tenha uma experiência de estresse tóxico, ou seja, do sistema nervoso dela ativar e ter uma sobrecarga maior do que ele tem maturidade para lidar, para a gente ter a possibilidade de uma organização de sintomas. Exemplo prático, uma criança, um bebê, que não tem um sistema nervoso que pode fazer autorregulação emocional, então ele depende da regulação emocional de um adulto para modular aquela experiência sensorial, né? A gente não tem amadurecimento de córtex para ele estar entendendo o que está acontecendo. Se é dor, se é fome, se é frio, se é necessidade de toque e de afeto, ele sente desconforto físico. Então ele precisa de um adulto para regular essa experiência. Um bebê chorando por horas e horas e horas no berço é suficiente para que a gente tenha uma sobrecarga no sistema nervoso que pode gerar sintomas de trauma de desenvolvimento no futuro. Uma criança que passa por experiências onde é muito comparada com os amiguinhos, com os irmãos, que vive negligência emocional, né? Existe um tipo de negligência emocional que é muito pouco perceptível, que é a negligência pelo excesso. Nós dizemos, crianças precisam de afeto e limites respeitosos. E numa vida moderna, onde às vezes os cuidadores estão envolvidos não só com as suas próprias dores, mas também com as necessidades de sustento e etc., às vezes o processo de culpa dos cuidadores faz com que a criança não receba o limite afetuoso ou receba um excesso de coisas materiais, por exemplo, mas um abandono emocional. Então ela tem tudo, mas não tem afeto. Não ter afeto na nossa infância é igual a risco de sobrevivência. A gente entra lá naquele sistema da ameaça e do perigo, porque nós precisamos de vínculo. Então, os padrões de vínculo primário, ansiosos, que são os traumas de apego, né, a gente fala, um padrão mais ansioso de apego nos primeiros anos de vida, um padrão mais ambivalente, ora recebia afeto, ora recebia violência dos seus cuidadores, tudo isso a pessoa muitas vezes não vai lembrar na vida adulta que passou por essas experiências, porque a gente tem memória aí meio por volta dos 3 anos de idade, memória declarativa, organizada, mas esse registro está no corpo e pode organizar uma série de sinais e de padrões de comportamento. Então, na vida adulta, como é que nós vamos observar e começar a sentir cheirinho de trauma? Em padrões de comportamento como dependência emocional, codependência emocional, procrastinação e indecisão severas, né? Diz muito de um vínculo inseguro, de um aprendizado de insegurança. Trauma tem muito a ver com
segurança, né? E sensação de insegurança. A gente diz muito em trauma que segurança é o tratamento, porque a base da experiência é uma experiência de amedrontadora, né? Sim. Então comportamentos compulsivos, assim, muitos traumas vão ter como desfecho compulsões e vícios, padrões de comportamento, como disse, desfechos clínicos, não só o transtorno do estresse pós-traumático, mas ansiedade, depressão. O trauma pode entrar no padrão, já temos muitos estudos hoje entre trauma e abertura de outros quadros clínicos, como o transtorno do déficit de atenção, TDAH, como o transtorno bipolar, afetivo bipolar, transtorno border. Então, o trauma ele não é necessariamente a causa, é muito difícil a gente falar em causa, a gente fala mais em correlação, né? Quando a gente fala de transtornos, não dá muito para a gente falar em causa, porque em geral são quadros muito multifatoriais. Mas a gente vê o trauma correlacionado no padrão da abertura de muitos transtornos psíquicos e de muitos adoecimentos físicos, inclusive. Então, rigidez, inflexibilidade psicológica, muitas vezes a gente vai ver o trauma no padrão. Então, assim, é uma série realmente de possibilidades de experiência na vida adulta, que às vezes a pessoa não vai correlacionar com trauma, mas podem ter o trauma dentro do padrão, desde questões de dificuldades relacionais, sabe? Como eu disse, ansiedade social, timidez severa, procrastinação e indecisão severas, padrões de dependência e codependência emocional, o envolvimento sequencial em relacionamentos abusivos ou desrespeitosos, em geral vão ter trauma no padrão, até comprometimentos físicos mesmo, né? Adoecimentos psíquicos e físicos. É um pouco o que você fala, né, de a pessoa como ela entra naquele estado, num eterno estado de sobrevivência, né, ela vai perdendo uma autenticidade, né, é meio que, eu tô sempre num estado que aquela situação não exige mais, né, uma relação social não exige aquilo, mas eu tô naquele estado, então fica inadequado, né, e aí passa a ter muitos problemas, né. É o estado de alerta constante, porque, lembra, se o trauma, ele ativa o nosso sistema de alerta para responder ao perigo, a traumatização é um não retorno à fisiologia da segurança, então, a gente tem um cérebro que, inclusive, estruturalmente, hoje nos exames de ressonância magnética a gente consegue ver isso, é muito comum ver no cérebro de pessoas traumatizadas estruturas com uma grande ativação ou com uma ativação menor. Então, a amígdala hiperativada, que é a amígdala cerebral, é uma estrutura no meiozinho do nosso cérebro, não é a da garganta para a galera que não é da saúde, Sim, é uma estrutura no meiozinho do nosso cérebro que está muito envolvida na detecção do perigo. Em geral, a gente vai ver um crescimento dessa estrutura em cérebros de pessoas traumatizadas, diminuição do hipocampo, que é uma área relacionada, envolvida com o processamento da memória, que faz com que essas pessoas estejam mais voltadas para o passado que para o presente. Então, você vai ter realmente um sistema nervoso, uma mente que criou uma narrativa em cima desse sistema nervoso, sim, que é uma narrativa de medo e de perigo. Então, imagine o que é ir para a vida olhando o mundo e olhando para si próprio pelas lentes do perigo. A gente vai perdendo conexão com a segurança do que somos, inclusive, com confiar no que nós pensamos, no que nós sentimos. A gente vai ter uma quebra de autenticidade mesmo, porque a gente vai começando a desconfiar se nós somos capazes de lidar com os desafios que a vida nos apresenta. Eu digo que o trauma é quando nós não conseguimos sentir segurança nem na própria pele. Então, assim, eu não consigo confiar nem no que penso, nem no que sinto, nem nas minhas próprias reações. Isso vai me bloquear criatividade, exploração, autenticidade, facilidade para conexões. Vai confundir o meu sistema de detecção de perigo. Então, eu posso ver segurança onde não existe, como num relacionamento que me desrespeita, por exemplo. E eu posso ver perigo onde não existe. Sim, o contrário Entende? também. Então, por isso que a gente vai perdendo realmente a autenticidade. É uma fragmentação do eu, né, o trauma. Perfeito. Ediane, aqui entrando até na nossa metade final do programa, começar a falar um pouquinho sobre terapias e tratamentos, né? Você fala que foi um ponto de inflexão na sua própria carreira, conhecer uma abordagem, né, a respeito do trauma. Queria que você falasse um pouco isso, né? Como que era tratado
classicamente, ou pelo menos antes dessa nova abordagem, né? E por que te chamou tanta atenção a ponto de você se tornar uma especialista, gostar, claramente ver-se que você gosta de falar sobre isso também, né? Eu digo que quando eu me formei, lá se vão 20 e poucos anos, como psicóloga, eu dizia, eu quero trabalhar com autoconhecimento, trauma, tudo Uhum. menos trauma, que trauma é muito pesado. Sim, sim. E aí veja só os caminhos, né, que a vida nos coloca. E hoje eu entendo que trabalhar com trauma não é trabalhar com o drama e com a dor, é trabalhar com a potência que foi escondida pela dor. Porque o que o trauma faz é Hum, isso, ele nos aprisiona dentro de um lugar onde esconde a nossa potência de existir, de fazer conexões verdadeiras, de colocar nossa voz no mundo, de viver autenticamente, de ir atrás dos nossos objetivos. Então, trabalhar com trauma para mim hoje não é sobre a dor da experiência vivida. É sobre sim uma ferida, a cicatrização dessa ferida, mas para deixar sair a potência que foi escondida pela dor. E aí, o ponto-chave desse encontro, para mim, foi essa abordagem que hoje é conhecida no mundo como cuidado informado sobre trauma. Então, quem for pesquisar vai achar, infelizmente, ainda pouca coisa em português, vai ter que pesquisar como Trauma Informed Care, ou Trauma uhum, Informed Approach, e que traz contribuições que trazem o corpo para a cena. Eu acho que esse foi o ponto-chave. Eu sou psicóloga de formação, mas sempre tive uma relação muito grande com o corpo. Eu fui atleta, eu fui bailarina, então assim, o movimento, e hoje eu tenho clareza como o corpo e o movimento foram fundamentais na organização para eu não ter desfechos muito autodestrutivos e disfuncionais em função dos meus próprios traumas, que uhum. foram alguns importantes ao longo da vida. E aí, lá na psicologia, Luiz, eu já me perguntava, cadê o corpo, né? Que a gente estuda a Uhum, mente, o comportamento, os processos psicológicos, mentais. Eu falava, gente, mas assim, cadê o corpo? Parece uma coisa dissociada, né? uhum, Corpo e mente. Isso tem a ver com todo um processo histórico aí de realmente de cisão corpo-mente. E eu acho que o que essas abordagens mais modernas, eu acho que com as abordagens corporais lá mais para trás já ensaiavam isso, e a neurociência fez isso dar um salto grande. O que a gente tem é um retorno a essa integração corpo-mente, a entender o trauma como um processo psicofísico e não só uhum, psicológico, a entender que a gente precisa recuperar, e eu acho que é o que as terapias mais específicas de trauma acrescentam à abordagem mais psicoterápica clássica, é o corpo como um protagonista na cena. Como o desequilíbrio, a desorganização física no trauma, né? Neuroendócrina, como falei no começo, vai ser muito grande, essa pessoa em estado de traumatização, ela tem funções psicológicas, como, por exemplo, a senso-percepção, a capacidade de perceber as próprias sensações e agir a partir delas, muito dissociada, fragmentada. Então, o trabalho com trauma, ele é também um trabalho de retorno à segurança no próprio corpo, a você conseguir sentir as suas sensações, a você conseguir usar o que eu chamo de bússola de orientação, as nossas sensações. As nossas emoções são qualidades do corpo. O sentimento é uma qualidade da mente, é uma sensação, uma emoção já que passou pela cognição. Mas você conseguir usar essa bússola de orientação, que é o aperto no peito, o nó na garganta, o frio na barriga, que isso é o que vai fazer a manutenção do padrão. Muitas vezes a gente vai uhum. saber qual é o nosso trauma. Ah, eu sei que eu passei por tal e tal trauma, mas isso muitas vezes não me impede de sentir a reação ao trauma ou de mudar o padrão que o trauma de comportamento ou de relacionamento que o trauma organizou. Por quê? Por causa do frio na barriga, do nó na garganta, da sensação física que toma conta de mim quando eu estou diante de algo que o meu cérebro pegou ali, que às vezes eu nem sei o que foi daquela situação que ele pegou como gatilho e associou à experiência traumática. Então, é esse sensorial, esse corpo, ele precisa voltar para uma fisiologia de segurança, porque para que a gente possa ir recuperando essa organização da narrativa, das histórias que a gente conta ao nosso próprio respeito, das mentiras que o trauma nos conta sobre nós, inclusive. E então eu acho que a grande contribuição dessas escolas de trauma é
tratar o processo como psicofísico, entender que a gente precisa de um processo de regulação emocional que envolva corpo também, que saber e não sentir é como não saber. Regiane, pelo que eu entendi, acho que então essa forma de abordagem, ela não se concentra tanto no episódio marcado, né? Numa coisa assim. Até porque você falou que muitas vezes isso é diluído no tempo, não se pode falar que é a causa de um estado que hoje a pessoa tem, né? Pode ser décadas depois, né? Ainda assim, eu queria que você fizesse um recorte brasileiro pra gente, quanto a, não exatamente eventos traumáticos, né? Mas justamente assim, quanto a fatores que você considera importantes para vulnerabilidade, principalmente, né? Incluindo, assim, idade, gênero, classe. O que você achar que é importante falar sobre, olha, esse grupo, essas pessoas são mais vulneráveis, né, a um estado de traumatização, né? Uhum. Consegue fazer esse quadro pra gente? Com certeza, eu acho que esse é um dos grandes focos, inclusive, do meu trabalho com trauma, porque você não tem como pensar trauma fora de contexto, né? Então, o contexto histórico, o contexto social, o contexto econômico, tudo isso vai fazer um caldo de cultura que pode facilitar o processo de traumatização. Eu falei do TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, que são essas experiências do choque, falei do trauma de desenvolvimento, que é um tipo de trauma muito precoce na relação, né, que se organiza na relação com os primeiros cuidadores. E com a sua pergunta, eu vou trazer um terceiro tipo de trauma, que é o trauma histórico e transgeracional, que é Uhum. um tipo de trauma que ele tem a ver justamente com o contexto em que a pessoa nasceu e vive. Então, o que nós temos hoje dentro de trauma histórico são aquelas situações em que de uma geração para outra, o fazer parte de determinado grupo já coloca Uhum. essa pessoa em um estado de hipervigilância, porque a própria situação do grupo ao qual ela faz parte é uma situação onde ela vai passar por diferentes experiências ameaçadoras, ou diferentes experiências que serão percebidas como ameaça. Porque é isso Sim. que é o grande lance do trauma não ser o evento, porque ele não precisa ser um evento que tenha efetivamente a ameaça de vida, basta que o meu cérebro o perceba como tal. Aham. Sim. E aí a gente vai ter, dentro do cuidado informado sobre trauma, muito estudo já consistente com relação ao trauma racial. Então, o trauma de racismo, hoje a gente entende como uma experiência traumática transgeracional. Por quê? De geração para geração, essas violências foram sendo acumuladas sem serem integradas à consciência coletiva. Então, elas são perpetuadas de uma geração para outra, e as respostas ao estresse também vão sendo passadas de uma geração para outra. Então, os filhos de pessoas pretas no Brasil, mesmo que essa pessoa não passe por uma experiência direta de racismo, o fato de nós estarmos em um contexto racista, um contexto social racista, faz com que esse cérebro entre em estado de alerta constante. Então, a gente vai ter mais hipervigilância, nós vamos ter mais resposta ao estresse sendo produzida no corpo. A gente já sabe que estresse no corpo gera inflamação, que inflamação gera abertura para uma série de adoecimentos. Então, hoje, algumas prevalências, por exemplo, de alguns tipos de adoecimento, inclusive tipos de câncer, que são mais prevalentes na população negra, que até muito tempo atrás era considerado exclusivamente genético, os estudos já apontam para uma possibilidade epigenética, né? Que é Uhum. desses genes serem acordados, eles estarem sendo acordados, manifestos pelas condições de sustentação ao estresse constante. Uhum. Né? Então, a gente está falando de um adoecimento que tem uma correlação com trauma de racismo, por exemplo. Então, é uma população que está mais vulnerável, sim, à traumatização. As pessoas em vulnerabilidade social, elas estão, sim, mais vulneráveis à traumatização, porque a questão da nutrição, da própria sobrevivência financeira, são aspectos que fragilizam o organismo para a traumatização.
Então, se eu estou dizendo que o trauma é um processo psicofísico, eu tenho um organismo bem nutrido e um organismo com um déficit nutritivo, e eu estou falando de nutriente mesmo, vitamina, proteínas, sais minerais. Concreto mesmo. Concreto mesmo. Sim. A chance desse organismo que tem mais disponibilidade física, dele reagir ao estresse, ela é muito maior, ele tem mais condições de reação ao estresse do que um organismo que está com uma deficiência biológica, né, nutricional e etc. Então, nós costumamos dizer que quanto mais esse corpo também já está mais inflamado, menos nutrido, ele é mais vulnerável à traumatização. Né? Por isso que o tratamento do trauma, inclusive, passa por esses lugares. Dormir bem, comer bem, fazer atividade física, não é só psicoterapia. Esse corpo precisa sustentar essa recuperação. Então, as pessoas em estado de vulnerabilidade social, eles estão com um cérebro que é ameaça constante, né, Luiz? Que é uma briga pela sobrevivência constante. Sim. Então, já nasce assim, e é uma condição que é até transmitida pela geração anterior, né? Olha, a vida pra gente é assim, né? Exatamente. Então, o que a gente diz é que essas pessoas vivem um trauma crônico, porque elas estão cotidianamente expostas à experiência estressora, né? A experiência traumática. Então, é um tipo de trauma crônico, trauma histórico e social. Então, pessoas em estado de vulnerabilidade social, a gente já tem pesquisas muito consistentes com os efeitos de trauma racial, né, o trauma de racismo, pessoas que fazem parte de grupos que ao longo do tempo são grupos que sofrem preconceito ou discriminação. Então, pessoas que fazem parte de grupos como grupos LGBTQIA+, né? Então, os comportamentos homofóbicos, machistas, classistas, todos esses sistemas opressivos, eles colocam essas pessoas em condições mais vulneráveis à traumatização. Porque todas essas organizações sociais opressivas em relação a algum grupamento, elas vão gerar uma percepção de ameaça para as pessoas que fazem parte desse grupo. Então, sim, ser mulher, ter uma orientação sexual homoafetiva ou diferente da heteronormativa, ser de uma classe social não favorecida, pessoas pretas, fazer parte de todos esses grupamentos vai colocar numa experiência de vida que te torna mais vulnerável à traumatização. Regiane, a última pergunta, né, pra gente terminar. Não pra terminar, porque eu sempre peço pra pessoa falar o que ela quiser no final, mas a última parte mais guiada aqui por uma pergunta. Eu queria agora ir para o outro lado, né, ao lado dos terapeutas. O quanto essa leitura mais ampla, assim, do trauma, né, como a gente conversou aqui, é aplicada, né, nas terapias hoje em dia, porque me parece uma forma muito útil de se usar na terapia, né, não aquela coisa... Vou procurar um trauma que é o evento extraordinário que essa pessoa tem. E aí, nossa, a partir disso é que teve isso. Essa coisa mais diluída, fluida. O quanto isso é conhecido hoje em dia, né? Pelo que eu vejo, uma abordagem sócio-histórica até começa a ver mais, assim, sabe? Um conhecimento dos psicólogos e até do público leigo, né? Sim. Mas o trauma, às vezes, ele me parece que é mais... Você vê trauma, é esse mais estereotipado que a gente tem na cabeça, né? O quanto isso hoje em dia é difundido na classe dos profissionais, né? Uhum. Eu acho que no Brasil a gente fala aí de uma entrada dessas teorias por volta da década de 80, então a gente pode pensar que é muito recente. Década de 80 foi ontem, né? Pensando em produção de conhecimento e difusão de conhecimento, né? Então é muito, muito, muito recente. No mundo, esse movimento está mais avançado do que aqui, então você já tem a visão do cuidado informado sobre trauma, né? O Trauma Informed Care, o Trauma Informed Approach, sendo difundido, inclusive, para fora dos settings terapêuticos. Então, você vê os grandes movimentos de cuidado informado sobre trauma hoje focam para além do setting terapêutico, da terapia individual da pessoa traumatizada. Eles têm como ênfase as grandes instituições. Então, escolas, organizações de trabalho, sistema judiciário, tem um movimento muito forte, muito crescente
americano e em alguns países da Europa para tornar os sistemas judiciários sistemas informados sobre trauma, porque tem uma pesquisa, para você ter uma ideia, de uma escala que a gente aplica dentro de trauma, que é a escala de experiências adversas na infância, a escala ACE, que ela foi feita no sistema, uma parte dessa pesquisa é um estudo longitudinal que dura 4 décadas. É o maior estudo longitudinal sobre trauma que a gente tem. Aquelas coisas que só os americanos conseguem fazer. Sim. Uma puta grana. Exatamente. Aqueles estudos que realmente que já passou por 4 diretores a pesquisa, e eles conseguem acompanhar e fazer a reavaliação anual das pessoas que estão participando como voluntários do estudo, aqueles negócios que realmente um nível de controle de pesquisa que só os americanos conseguem fazer. E esse estudo, o estudo ACE, ele chama estudo ACE de experiências adversas na infância, né, a sigla no inglês. E uma parte da coleta desses dados foi no sistema prisionário americano. Então, é uma escala de 10 pontos de experiências adversas que correlacionam-se com traumatização na vida adulta. E para você ter uma ideia, 80% da população carcerária tem acima de 8 pontos numa escala que vai de 0 a 10. E que acima de 4 pontos nessa escala, a gente já aumenta a probabilidade para uma série de adoecimentos, aumenta em 200% o índice, a probabilidade para suicídio, para depressão, aumenta em 400% a probabilidade para alcoolismo, para comportamentos disfuncionais, como violência, agressividade. Então, hoje, quando a gente pensa em trauma, mundialmente, a gente está pensando realmente numa intervenção mais social, em como o trauma é uma força invisível que molda os nossos comportamentos, a forma como amamos, nos relacionamos, enxergamos o mundo. Então, no mundo tem um avanço para esse lugar do cuidado informado sobre trauma, para as instituições, um olhar para as instituições. No Brasil, entra na década de 80, temos grupos sólidos, mas eu acho que ainda tímidos, né? Eu acho que é um conhecimento ainda tímido, que agora começa a aumentar, até a internet tem ajudado muito nisso, começa a aumentar, e que, na minha opinião, eu já passei por algumas mudanças de opinião com relação a isso, mas, na minha opinião, atualmente, todo terapeuta devia ser informado sobre trauma. Por quê? O trauma, o cuidado informado sobre trauma, ele não é uma linha dentro da psicologia. Ele é uma visão multidisciplinar de conhecimento que você pode aplicar, seja qual for a sua abordagem terapêutica. Você pode ser um psicanalista informado sobre trauma, você pode ser um gestalterapeuta informado sobre trauma, você pode ser um terapeuta cognitivo comportamental informado sobre trauma, porque ele não é uma linha dentro da psicologia, né? Então, hoje eu acredito que é um conhecimento que é muito importante para quem trabalha como terapeuta, com desenvolvimento humano. Acho que seria muito importante nas escolas, por exemplo. Então, acho que é um conhecimento realmente que precisa crescer, precisa ser difundido e que faz muita diferença. Assim, vocês veem meus olhos brilharem quando eu falo sobre isso, porque mudou a minha vida e mudou a minha clínica, mudou a minha prática como psicóloga, sabe? Sim, como você falou, né? Claro que você pode ser uma especialista como você, né? Mas até esse nome do Trauma Informed me deu essa ideia, assim, eu falei, nossa, dá a impressão que é só uma coisa que a pessoa sabe como é que funciona a abordagem, já vai trazer uma luz, assim, e ela pode ir atrás e melhorar a sua abordagem, mantendo a abordagem que a pessoa escolheu para se especializar mesmo, né? Exatamente. O cuidado informado sobre trauma, ele não é incompatível com nenhuma visão de humano das diferentes abordagens dentro da psicologia ou da psiquiatria. Né? É um conjunto de conhecimentos interdisciplinares. E que você vai ter, claro, modalidades terapêuticas que vão se ramificar desse conhecimento. Então, as abordagens mais corporais, a gente chama de intervenções bottom-up, né? De baixo para cima, porque a gente trabalha em níveis mais dos subcorticais, não é tanto, as abordagens cognitivas vão trabalhar mais com um monitoramento da cognição para o corpo. A gente trabalha do corpo para a cognição, né? Faz o caminho contrário, que é o que você falou. Não é tanto numa narrativa, de buscar lá numa narrativa coerente no passado o trauma, mas buscar o trauma agora. Porque o trauma, ele está acontecendo agora. Você quer saber sobre o trauma de uma pessoa? Olhe para a vida dela no momento presente. E uma das grandes questões da traumatização é justamente a pessoa ser o tempo todo sugada para o passado. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer em trauma é estabilização, essa pessoa conseguir recursos para se manter ancorada no presente, para ir visitar a experiência traumática, se preciso for. Mas, num primeiro momento, até falar demais sobre a experiência traumática pode ser retraumatizante.
Então, o trabalho ele começa num ancoramento no presente para ir dando um feedback para o cérebro de que o perigo passou, né? Então, não é incompatível, não. É super compatível com qualquer abordagem clínica e eu acho que deveria ser, assim, matéria obrigatória na formação de qualquer terapeuta de qualquer abordagem. Sim. Ediane, como eu falei, né, eu sempre deixo um espaço para o entrevistado falar o que quiser, né? Acho que é sempre o especialista é o melhor para falar, bom, isso aqui eu quero reforçar, ou isso eu não consegui falar, porque nenhuma pergunta deu ensejo, então, né, deixo livre para dar uma mensagem final para nossa audiência. Como mensagem final, eu diria que o trauma, ele nos rouba a possibilidade de nos sentirmos engajados plenamente na vida. Então, muitas vezes, em estado de traumatização, e eu falo isso como especialista e como uma pessoa que viveu em estado de traumatização por muitos anos, parece que não tem saída, sabe? O trauma, ele conta algumas mentiras para nós. Ele nos conta que nós somos fracos, covardes, inadequados. E aí isso fica parecendo que não tem saída, que aquele sofrimento vai durar para sempre. Então, eu acho que como mensagem é que o trauma, ele faz parte da vida, gera desfechos que às vezes a gente consegue enxergar e outros que a gente nem imagina que podem estar relacionados com trauma, mas não é uma prisão perpétua. As grandes abordagens nos contam, em termos de pesquisa, de estudo, o que eu vejo na minha vida pessoal, o que eu vejo acontecer na vida dos meus clientes de terapia sempre há em nós uma parte que não foi tocada pela dor. E trabalhar no processamento das nossas experiências traumáticas, das nossas respostas traumáticas, é nos reconectar com essa parte nossa que não foi tocada pela dor e que guarda a nossa potência para existir plenamente na vida. Ediane, muito obrigado mais uma vez por ter participado. É um daqueles episódios que eu acho que, nossa, só isso já ajudou milhares de pessoas, né? Só por ouvir esse tempinho aqui, o custo-benefício foi extraordinário. Obrigado, Ediane, por ter participado. Eu que agradeço, Luiz. Acho que seu trabalho é muito importante, assim, nisso tudo que eu falei da divulgação, da ampliação, não só sobre trauma, mas desmistificar a saúde mental. Eu acho que isso, para mim, é vanguardismo da nossa era, sabe? O que você faz. Eu acho um trabalho extremamente importante. Obrigado também, igualmente. Obrigado, a importância do seu trabalho, não preciso nem dizer aqui. Obrigado, Ediane. Ediane, uma coisa, você também é uma comunicadora, né? Tem muitos seguidores no perfil, grande, né? Então, deixa o seu Instagram. Bom, as pessoas podem, eu acho que o Instagram é o lugar mais fácil de me achar, e lá vocês vão achar links para as outras redes, para o YouTube, enfim. Mas o Instagram é @edianeoribeiro. Então, esse O no meio é de Oliveira, porque Ediane Ribeiro já existia quando eu entrei no Instagram. Então, Ediane O Ribeiro é o @ do Instagram, e aí vocês podem lá me achar um pouquinho do trabalho, links para as outras redes, enfim. A gente pode fazer um contato por lá. A gente tem uma audiência importante de profissionais da área de saúde mental, né? Então, recomendo também a todas as pessoas que sigam o Instagram da Ediane. Obrigado, Ediane. Eu espero que a gente possa falar mais uma vez sobre algum tema mais específico, porque, né, não se encerra aqui, obviamente. Obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Das nossas menções de hoje, temos aqui a Catarsis Psicologia. Ela indicou o nosso episódio 55, que é sobre luta antimanicomial. Também é um dos meus preferidos, recomendo bastante que vocês ouçam, né? Fala sobre a reforma psiquiátrica no Brasil, que é muito importante, deu muito certo, mas é necessário manter a luta até hoje. E a Natasha Joster Macedo, que ela falou que não ouvia podcast, uma amiga começou a indicar, e aí agora ela nem ouve mais música, só ouve podcast. E a gente tá lá entre os podcasts que ela ouve agora. Obrigado, Natasha, por colocar a gente nessa lista. E lembrar vocês que a gente tem colocado nossos episódios no YouTube, para quem preferir essa plataforma, né, para ouvir. Quando chegar ali, chega mais pra frente, nos episódios mais recentes, tem inclusive o vídeo das entrevistas que a gente tem feito, né, sempre online. E para vocês também seguirem nosso Instagram, né, as menções que a gente fala aqui, as pessoas que se comunicam, mandam mensagem, sugestão, elogiam, crítica, correções, né, às vezes, falam com a gente pelo Instagram. Então, recomendo vocês que, quem gosta aqui do podcast, também siga no Instagram, que é o Entre Mentes Podcast. Abraço, pessoal, até o próximo. O Entre Mentes é uma produção da Baioque Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hatsira,
coordenação geral do Paulo Borja e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Eu peço para vocês seguirem a gente no seu tocador de podcast favorito, é muito importante para a gente aumentar a nossa rede de apoio, e também para seguir a gente no Instagram, @entrementespodcast, para saber quando sai episódio novo, receber informações extras sobre saúde mental e também para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.